Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos agora nessa última fase da criação, o novo céu, a nova terra, e nós estamos fazendo um resumo, de todos os acontecimentos dessa terra. Nós paramos em Abraão. Nós vimos que há muitos eruditos que dizem que de Adão até Abraão existem 2000 anos. E Abraão, nós sabemos que é uma peça-chave fundamental das Escrituras, para entender as Escrituras, do chamado de Abraão no capítulo 12, porque Deus agora ele tenciona criar a nação de Israel, e ele começa de um homem e uma mulher, e ele tenciona desse homem Abraão, dessa mulher Sara, ou Abrão e Sarai, fazer a nação de Israel, para que dessa nação se cumprisse Gênesis 3,15, que diz ali que o descendente esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus, e Abraão com 75 anos obedece, e ele peregrina pela terra prometida. Deus promete uma terra para ele, Deus faz ele percorrer essa terra, e diz a ele que a sua descendência moraria e instalaria ali uma nação. Então Abraão, depois de 25 anos, tem um filho chamado Isaac, e a promessa passa de Abraão para Isaac, e depois de Isaac para Jacó, e esses são chamados os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E de Jacó se tornam as tribos, porque Jacó tem 12 filhos, tem 4 mulheres, na verdade 2 mulheres e 2 concubinas, e dessas 4 mulheres Jacó tem 12 filhos, e esses 12 filhos recebem a promessa que Deus havia dado a Abraão. Esses 12 filhos se tornam 12 famílias, essas 12 famílias se tornam 12 clãs, que se tornam 12 tribos, e são as 12 tribos que constituem a nação de Israel. Mas nós sabemos que a história em Gênesis diz que eles foram para o Egito por causa da fome, e ali eles habitaram. José foi mandado na frente, aquela linda história de José no Egito, e eles ficam ali na terra muitos anos e se tornam escravos ali na terra por medo de um faraó que, ao ver o crescimento do povo de Israel, teve medo e os aprisionou e os escravizou, e eles ficaram escravos no Egito por muitos anos, alguns dizem 430 anos, mas nós sabemos que eles ficaram escravos mesmo por 215 anos. E eles clamam um libertador, eles clamam e eles pedem um libertador. E de Abraão até Moisés nós temos muitos anos, nós temos 430 anos para um pouco mais. E Deus, então, por causa do clamor do povo que se lembrou dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, Deus levanta Moisés. E Moisés já tem um nascimento milagroso, é criado ali pela filha de Faraó, na melhor escola do Egito, mas ele vê uma briga, e ele vai apartar, e ele mata o egípcio, e ele tem que sair fugido, e ele fica 40 anos no deserto, foragido. Deus aparece na sarça para ele, o chama, ele volta. Nós vemos que durante um ano ele trava uma guerra com Faraó, e Faraó deixa sair o povo na última praga, na última das 10 pragas, na praga da morte dos primogênitos. Faraó se arrepende e vai à caça de Israel, das 12 tribos, sob a liderança de Moisés, e Deus direciona as 12 tribos para o Mar Vermelho, e ali eles ficam encurralados. Moisés clama, o Mar Vermelho se abre milagrosamente, eles passam em terra seca, 19 quilômetros de água, 3 milhões de pessoas saem de serem escravas do Egito para o deserto, e Miriam canta do outro lado, porque todo o exército de Faraó é submergido nas águas do Mar Vermelho.
e eles agora vão peregrinar 40 anos no deserto por causa de uma rebeldia, por causa da incredulidade, onde eles foram espiar a terra, ficaram com medo dos gigantes, espiaram por 40 dias e por isso tiveram o castigo de ficar 40 anos rodeando pelo deserto. Depois de 40 anos, Deus dá ordem a Moisés para que desse o sucessor, e o sucessor de Moisés é Josué. Nós vemos no capítulo 1 de Josué, ele inclinado porque Moisés era morto, e Deus o comissiona, o levanta, dá palavras de ânimo, e Josué se torna o comandante, se torna o capitão das batalhas e das guerras e das vitórias, da conquista do povo de Israel sobre a terra prometida. A terra prometida estava já povoada com 7 nações poderosas, nações de homens grandes, com armamentos bélicos, com muralhas gigantescas, com gigantes, e Josué lidera e vence muitos e muitos reis e conquista boa parte da terra que Deus havia prometido a Abraão. Então começa a era dos juízes. Josué foi o primeiro juiz, na verdade, mas nós temos um livro na Bíblia que narra a história do juiz de Israel. Veja que de Abraão até o livro de Juízes nós temos quase 600 anos, praticamente 600 anos, 575 para 600 anos de história. Quando nós chegamos no livro de Juízes, nós vemos que o livro de Juízes é um livro onde relata que o povo caía na idolatria, caía em adorar outros deuses. Deus os entregava a povos que estavam ali, vizinhos, e eles se tornavam tributários desses povos. Então eles clamavam por libertação porque eles estavam sendo oprimidos e massacrados, e Deus levantava um juiz. Esse juiz vencia, esse juiz julgava, e acontecia que enquanto esse juiz estava vivo, Israel continuava seguindo os passos do Senhor. Ao morrer esse juiz, Israel retornava à idolatria, ao fracasso espiritual, e de novo Deus permitia que o inimigo viesse, os saqueassem e os dominassem e os tributassem, e eles de novo clamavam. Então é a história de muitos e muitos anos, certo? Muitos anos, de 300 a 400 anos, eles nesse sobe e desce do livro de Juízes. Então nós vemos que o livro de Juízes ele é muito importante porque ele narra esse declínio espiritual desse povo que foi retirado da terra do Egito, que é o povo escolhido para trazer o Messias. Então nós vemos Deus levantando 12 juízes. Então esse tempo onde eles erravam, clamavam, libertos, erravam, clamavam, libertos. 12 juízes, os mais famosos nós conhecemos Gideão, nós conhecemos Débora, nós conhecemos Sansão. Eu considero que Josué tenha sido um comandante, um capitão. Moisés também tenha sido o libertador. Eles tiveram o ofício de juízes também, mas no livro de Juízes nós temos 12. E depois nós temos Eli, nós temos Samuel, mais 2 juízes. Então nós podemos dizer que são mais do que 12 juízes, mas o livro retrata bem a história de 12, certo? E cada um então vai ver de um jeito. Se Moisés foi juiz, se Josué foi, o fato é que nós cremos que foi, e que Eli e Samuel foi o último juiz. E nos tempos de Samuel, nós vemos que os tempos de Samuel, quando você abre a sua Bíblia em 1 Samuel, você vai ver que vai acabar o tempo dos juízes, porque Samuel ele coloca os seus filhos também para serem juízes, mas seus filhos se corrompem, e o povo eles pedem um rei. O livro de Samuel começa a narrar histórias do ano de 1170, ou seja, Abraão está no ano 2000. Aí o livro de Samuel, a história de Samuel está no ano de 1170, e Deus nesse livro ele é rejeitado como rei, e Samuel é rejeitado como juiz, e o povo pede um rei. No ano de 1112
1112 a.C., o povo pede um rei. Samuel não gosta da ideia, o próprio Deus não gosta da ideia, mas eles pedem esse rei e Deus dá o rei. Deus dá o rei para eles segundo o coração deles, um homem alto, bonito, um homem que o povo estimava, Saul. Saul é a escolha do povo. E então Israel, as 12 tribos, elas passaram a ser regidas pela monarquia. Eles deixaram a teocracia, o tempo dos juízes, para a monarquia. Então nós podemos ver que o primeiro rei foi Saul. No livro de Juízes, Abimeleque tentou ser rei, mas frustradamente, e agora há um rei oficial, ungido por um profeta, e esse rei reina 40 anos, e o sucessor dele é Davi, que é o rei segundo o coração de Deus, e reina mais 40 anos, e depois desses 40 anos nós temos o filho de Davi, Salomão, e Salomão então vai reinar mais 40 anos. Então esse tempo de 120 anos é chamado do Reino Unido, porque todo Israel está em torno de um só rei. As 12 tribos estão sendo governadas por um só rei. Primeiro Saul, da dinastia da tribo de Benjamim, e Davi e Salomão, da tribo de Judá. Mas nós sabemos que as tribos foram divididas por causa do erro, do filho, do erro de Salomão, e as tribos foram divididas no tempo do filho de Salomão, Roboão. Então no tempo de Roboão, as tribos, as 12 tribos foram divididas, Israel foi dividido e ficou dois lados: o reino do sul, constituído por Judá e Benjamim, da tribo de Judá, que era o governo da descendência de Davi, e do reino do norte. O reino do norte ficou as 10 tribos sobre a regência da tribo de Efraim. Jeroboão foi o primeiro, e nós vemos que agora está 2 reinos divididos, certo? Nós vemos então isso, a Bíblia ensinando que é o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. E no reino do norte nós vemos 9 dinastias, ou seja, 9 famílias diferentes reinaram, certo? Durante 220 anos. E do lado de Judá, só uma dinastia, que é a dinastia de Davi, que Deus havia dito isso, que não tiraria de Davi o trono. Nós vemos só uma dinastia e um reino de mais ou menos 350 anos. Mais ou menos para cada lado. Do lado do norte, chamado de Israel, regido pela tribo de Efraim, nesses 200 anos tiveram mais ou menos 19 reis. Do lado do sul, da dinastia de Davi, onde há só 2 tribos, Judá e Benjamim, nós também temos para 19 reis mais ou menos. Do lado do norte, que é Israel, suas 10 tribos, nós não temos nenhum rei praticamente que serviu ao Senhor. Mas do lado do sul, na dinastia de Davi, na parte de Judá, nós vemos então alguns reis bons. Asa, um deles. Nós vemos que então Jerusalém é a capital do reino do sul. Já no reino do norte, nós temos a capital política, Samaria, e a capital espiritual nós temos Betel e Dan, porque Jeroboão construiu bezerros, construiu templos e fez essas 2 capitais religiosas do lado do norte, do lado de Israel, do lado das 10 tribos. Nós vemos que isso foi seguindo até o ano 721, quando Israel, que é as terras do norte, o lado norte, ele foi levado cativo pelos assírios. Em 1721, 1722, os assírios vieram e levaram as 12 tribos. Eles levaram cativo, as 10 tribos, ficando só o reino do sul, que é o reino de Judá. O reino do norte foi levado em 721, 722 pelos assírios, e eles nunca mais voltaram. Nós sabemos que havia uma palavra que Deus espalharia a tribo de Efraim por toda a terra. Então nós vemos que as 10 tribos nunca mais voltaram.
E houve uma mistura muito grande nesse tempo do povo das 10 tribos com outras nações, e os assírios tiraram o povo de Israel, as 10 tribos do norte, levaram para outros lugares e trouxeram povos de outros lugares para onde as 10 tribos estavam, e aí se tornou os samaritanos, que é essa raça misturada. Já o reino do sul, que é a dinastia de Davi, que ficou um pouco mais, 350 anos mais ou menos, no ano 606, Nabucodonosor dominou. Então um pouco depois, 100 anos depois, praticamente de 100 a 115 anos depois, Nabucodonosor vem e tributa, faz de Judá tributários. Mas no ano 586, Nabucodonosor literalmente destrói Jerusalém, queima o templo, destrói tudo, leva os utensílios. E o Império Babilônico, veja que Israel foi dominado pelo Império Egípcio, e depois as 10 tribos foram levadas cativas pelo Império Assírio, e agora o terceiro Império Babilônico vem e destrói Judá, e leva uma parte de Judá muito grande para a Babilônia. A família nobre, a família real e a nobreza é levada para a Babilônia, e os outros ficam na terra, mas uma terra destruída, acabada, e eles sofrem 70 anos de cativeiro. Bom, no ano 606, então, eles são dominados. Em 586 eles são queimados e destruídos, e no ano 536 eles saem dali, eles voltam de novo sob o comando de Zorobabel, depois sob o comando de Neemias, depois sob o comando de Esdras. Fazem 3 levas para voltar 70 anos depois. 70 anos depois, então, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, uma parte volta de novo para aquela terra que havia sido destruída e reconstrói o templo, depois reconstrói os muros e vai reconstruindo, e assim acaba o cativeiro babilônico. Então só a parte de Judá que continua, porque a parte de Israel nunca mais foi Israel, porque as 10 tribos nunca mais voltaram. Mas Judá e Benjamim, um remanescente, voltou 70 anos depois e reconstruiu os muros, reconstruiu o templo e voltaram a viver ali. Nós sabemos que os persas, quando dominaram o Império Babilônico e se levantou o reino Medo-Persa, eles permitiram, através de Ciro, que Israel voltasse para reconstruir os muros, o templo, a cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém é a cidade santa ao Senhor. Então nós estamos no ano 536, aí você vai pegar toda a Bíblia agora, e você vai entender que, olha, nós estamos no ano 536, quando começa a voltar o povo, certo? Nós sabemos que então os profetas, eles profetizavam, certo? Entre os livros de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas e 1 Samuel e 2 Samuel, os profetas, eles profetizavam dentro desse contexto desses livros. Então há os livros escritos desses profetas, e eles estão profetizando, muitos deles, dentro do contexto desse tempo dos reis de Israel, certo? E então existem profetas que profetizaram só para o reino do norte das 10 tribos, Amós, Jonas, certo? E há profetas que profetizaram no reino do sul, Isaías também, dentre outros. Jonas profetizou para o reino do norte. Então eles se dividem, os profetas, e tem os profetas do cativeiro dos 70 anos, que é Daniel, né, e que é Ezequiel, os 2 profetas do cativeiro, e os profetas depois do cativeiro, pós-cativeiro, que são os profetas depois, a maioria daqueles profetas menores são profetas que profetizaram depois: Ageu, Zacarias, Malaquias, que é o último profeta, e Malaquias é a última voz do Velho Testamento. 400 anos antes de Cristo, ele é chamado Malaquias de trombeta, e ele encerra a revelação do Velho Testamento.